Eu sou a Maria João Tarouca e estás a ouvir o podcast Mas Afinal o que é que tu fazes agora? Aqui converso com pessoas corajosas que se permitiram fazer mudanças em busca de uma maior realização profissional. Proponho aos meus convidados que partilhem connosco a sua experiência pessoal de mudança de carreira ou contexto profissional e que nos falem sobre o seu dia-a-dia de trabalho para que possamos conhecer um pouco dos bastidores da sua profissão. O propósito deste podcast é inspirar pessoas com baixos níveis de satisfação profissional a procurar agir no sentido de melhorar a sua vida. Se conseguirmos inspirar uma única pessoa que seja por episódio, a missão estará cumprida. Neste episódio tenho como convidada uma verdadeira multipotencial, a Neusa Cavalinhos. Ela, melhor que ninguém, vai explicar-nos o que é que este palavrão significa. A Neusa já fez muitas coisas diferentes profissionalmente e correu sempre atrás da sua satisfação. Até já se despediu e vendeu o carro para viajar durante 10 meses, vejam bem. Foi nessa viagem que criou o podcast Saltei do Sofá, onde a ouvi pela primeira vez. Porque também eu sou uma multipotencial, já há muito tempo que tinha vontade de conversar com a Neusa. Adorei a nossa conversa e acredito que também vais gostar muito. Fica connosco e deixa-te inspirar pelas palavras da Neusa. Olá, Neusa. Bem-vinda aqui ao podcast Mas Afinal o que é que tu fazes agora? Como é que tu estás? Estou bem, dentro do possível. Este ano tem sido assim um desafio e antes de mais quero agradecer muito este convite, estou muito contente por estar aqui. Que bom, eu estou muito feliz também por teres aceito o meu convite. Já há uns tempos que queria conversar contigo e saber um pouquinho mais sobre a tua transição, sobre as várias transições que tu foste fazendo. Já ouvi a tua história no teu podcast, Saltei do Sofá, aproveito aqui para divulgar, para quem não conhece, que é muito inspirador e parabéns por isso, parabéns pelo projeto. Mas que tinha muita vontade de falar contigo e de saber mais fazer-te algumas perguntas e ouvir as respostas, então foi assim um pretexto ótimo para podermos conversar um pouquinho. Por isso, obrigada por aceitares este convite. Olha, tu estás aqui porque preenches pelo menos um dos requisitos base para os convidados deste podcast. Porque efetivamente já mudaste de carreira, não uma, mas várias vezes, vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. E depois porque algumas das atividades que tu foste fazendo não são assim conhecedoras, o back-office, digamos assim, o dia-a-dia dessas atividades não são do senso comum e, portanto, acho que também pode ser interessante para pessoas que não sabem muito bem o que é que hão de fazer agora, ouvirem experiências na primeira pessoa desse back-office, não é? E, portanto, eu gostava que tu começasses, e agora temos interferência de um gatinho. Baby, vamos para aqui. Vai para ali, amor, vai. Isso. Pronto, coisas que acontecem, deixa só ver se isto está... Tá, bom. Eu gostava muito que tu começasses por dizer aqui à malta que nos ouve o que é que tu fazias antes, o que é que tu fizeste no meio, o que é que tu fazes agora, assim, em poucas palavras, porque depois vamos poder aprofundar, mas só assim no geral, por onde é que tu já foste passando? Ok, então eu vou tentar resumir, tirando coisas menores que passaram lá pelo meio, que eu acho que não interessam muito. Ok. Mas eu quando saí da faculdade, eu comecei a minha carreira como designer de comunicação, ou seja, que já era um design muito polivalente, digamos assim, porque eu tanto fazia gráfico como vídeos e animações multimédia, sites e pronto, uma série de coisas, mas sempre numa lógica de comunicar. E depois, entretanto, fiz um desvio e passei pela área dos eventos, da produção de eventos. Depois, entretanto, voltei outra vez ao design, passei para a área do marketing, mais propriamente gestão de produto. Ok. E depois passei para o marketing digital. E depois daí, isto sempre no mundo corporativo, aí é que eu depois dei a maior mudança da minha vida, que foi quando deixei o mundo corporativo e fiz assim uma pausa grande porque estive a viajar e depois quando voltei, na altura comecei a minha carreira como life coach
embora já fizesse algumas coisas diferentes, mas pronto, a base era essa. E depois tive ali mais umas voltas, mas digamos que durante esta etapa fui conciliando com alguns trabalhos como freelancer ainda na área do marketing e também na parte dos sites, e agora estou maioritariamente com um projeto em que faço coaching e mentoria de negócios. Pronto, é assim um misto em que o meu objetivo é ajudar pessoas a criarem os seus próprios projetos, numa lógica muito de não só a parte de estrutura e estratégica, mas também na parte quase de descoberta, ou seja, de ideação. As pessoas que, ok, eu quero criar um negócio, mas ainda não sei muito bem o quê, e eu então ajudo esta parte toda de, ok, então vamos olhar para ti, para quem tu és, para quais são os teus talentos, as tuas valências e como é que podemos conjugar isto tudo para criar aqui um negócio que faça sentido para ti. Portanto, é assim um misto entre negócios e desenvolvimento pessoal. Um misto maravilhoso, porque eu adoro misturar essas duas coisas também. Olha, então, efetivamente, a diversidade, acho que posso dizer isto, foi uma característica que sempre pautou aí na tua vida, não é? A necessidade da diversidade, parece-me. E talvez a maior transformação se tenha dado então quando tu decides empreender, não é? Talvez primeiro parar, porque tu tiveste aí um percurso de viagens, não é? Bastante interessante, e acho que foi nessas viagens que surge o teu podcast, não é? Certo? Sim, exato, foi isso, sim. Eu comecei a ouvi-lo, não sei, mas talvez há um ano. Portanto, não foi desde o princípio, mas eu sou louca por podcasts, então fui resgatar os episódios anteriores. Os antigos. Exatamente, ver o que me fazia mais sentido, e gostei realmente muito. E mais recentemente fui ouvir o primeiro episódio em que tu falas da tua história. Então, o que é que tu sentes que nestas várias mudanças que foram acontecendo, primeiro do design, primeiro dentro do design, depois para o marketing, depois marketing digital, depois saltar para um projeto pessoal, coaching, não é? E por aí fora. O que é que tu achas que foi sempre semelhante em termos de motivo para a mudança? Olha, eu acho que sempre fui uma pessoa que a parte profissional sempre teve muito peso na minha vida. E para mim, sentir-me realizada profissionalmente, sentir que gostava daquilo que fazia, gostava do meu dia-a-dia enquanto profissional e que aquilo que eu fazia tinha valor, sempre foi uma coisa muito importante. Então, o que eu sentia é que se essa parte não tivesse totalmente plena, havia sempre um bichinho dentro de mim que me fazia sentir que estava algo a faltar. E a verdade é que eu acho que eu fiz muitas mudanças porque, apesar de, em todos estes trabalhos que eu tive, não houve nenhum que eu dissesse eu odiava aquilo que fazia, não, de todo. Eu gostava de muitas coisas, mas parece que a maior parte das vezes havia sempre ali, não é bem isto. Ou se calhar no início eu começava muito motivada porque eram coisas novas e porque eu adoro aprender coisas novas, então estava ali naquela do desafio, mas depois quando as coisas começavam a ser um bocadinho mais do mesmo e a ser, ok, já sei como é que isto se faz, quando eu começava a dominar, perdia o interesse, era do género, isto já não me está a desafiar, já é tipo mais do mesmo, e começava-me a dar assim um bocadinho de seca e começava a sentir necessidade de preciso de outras coisas novas, preciso de voltar a aprender e de sentir este caráter de desafio, porque eu sempre fui uma pessoa muito movida a desafios. E tu sentes que a novidade é uma coisa que te falta frequentemente, não é que te falta frequentemente, é que se acontece a inexistência dela, há insatisfação frequentemente em ti, é um padrão? Sim, sem dúvida alguma. E talvez tenha sido isso que te tenha
movido à mudança, tipo, ok, aquilo que tu dizias, ok, já domino isto, já está um bocado seca, perdi um bocado o interesse e preciso de uma coisa nova aqui para me entusiasmar outra vez e para me satisfazer, não é? E porque, segundo o que tu disseste, a satisfação profissional é para ti, pessoalmente, para algumas pessoas, não para todas, mas para ti, Neusa, é um fator importante e que influencia a tua satisfação noutras áreas, provavelmente. Sim, de forma geral, sim. Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que, lá está, eu sou uma pessoa que tem também uma grande capacidade de automotivação. Então, em todos os trabalhos que eu tive, quando eu começava a sentir que perdia um bocadinho esta questão da novidade e do desafio, eu inventava coisas novas para fazer. E felizmente, nos sítios onde eu trabalhei, eu sempre tive autonomia suficiente para conseguir, digamos, inventar coisas. Então, eu acabava por, quando sentia que as coisas já estavam a ficar muito pouco desafiantes ou pouco interessantes, eu próprio inventava um projeto novo, ou uma coisa qualquer nova que eu quisesse fazer, ou uma proposta que eu quisesse fazer para algo, para me automotivar. Então era muito esta questão. Então havia proatividade, normalmente. Sim. Ou seja, eu lembro-me quando estava na última função que eu tive como design, eu lembro que os últimos tempos já passava tipo uma parte do tempo a inventar coisas novas para fazer, porque lá está, ou seja, eu já tinha, normalmente depende do sítio onde estamos, mas quando no último trabalho que eu estava, como estava numa empresa, ou seja, no corporativo, o que acontece é que normalmente nós temos durante um ano, vamos tendo vários projetos ao longo do ano. Normalmente, quando passa um ano, no ano a seguir, os projetos são iguais aos que já fizeste no ano anterior, simplesmente estás a renovar, não é? Digamos assim, com o novo ano. Mas o que vais fazer muitas das vezes são coisas que já fizeste, então aquilo para mim começa a ser olha, outra vez fazer brochuras, outra vez fazer agendas, outra vez fazer cartazes para eventos. Olha, e diz-me uma coisa, desculpa interromper-te, eu estava a ouvir-te e estava a lembrar-me da minha própria história, não é? E lembro-me que a determinada altura eu senti isso, é muito semelhante a sensação de mais do mesmo, quero outras coisas, quero diversidade, quero coisas novas, não me apetece fazer mais do mesmo. E a determinada altura, uma das ideias que eu tive, que talvez na busca da satisfação, talvez possa ser este o caminho, foi trabalhar em contexto de agência. Na lógica de, ok, em agência nós trabalhamos por projetos, achava eu, não é? Vamos trabalhar com clientes diferentes, com vários projetos diferentes e, portanto, eu vou ter novidade a entrar. Isso alguma vez, enquanto designer, alguma vez te passou pela cabeça? Tu trabalhavas numa empresa, não é? Não em contexto de agência, certo? No final sim, mas no início eu comecei em agência. Começaste em agência no princípio. Comecei em agência. E isso também não é uma realidade, porque normalmente tu estás agregada sempre aos mesmos clientes. Exato, foi o que eu descobri depois, sabes? E imagina, e ainda por cima eu trabalhava numa agência em que a maior parte dos nossos clientes eram agências farmacêuticas. Então é tipo da maior seca mais possível. Do mesmo. E sem liberdade criativa nenhuma. Sim. Pois, enfim. Então não era uma realidade essa. Eu percebo a lógica. Claro. Na realidade é muito raro isso ser assim, porque lá está, faz todo o sentido. Tu vais trabalhar, ok, não tens só um cliente, mas normalmente tens alguns clientes, mas que são sempre os mesmos, e para o próprio cliente os projetos deles também se vão repetindo, não é? Há todo um calendário anual que se repete. Exatamente. Ano após ano, não é? Olha, e nestas buscas, nestas mudanças que tu foste fazendo, foi sempre fácil para ti? Acredito que a resposta seja não, mas foi sempre fácil para ti descobrir o que é que tu poderias fazer então de diferente, já que, ok, estou insatisfeita, então soubeste logo o que é que tu querias fazer? Era claro para ti ou não? Não, isso foi
foi algo muito difícil para mim. Eu acho que sempre estive nessa busca, eu acho que ainda estou hoje em dia. Eu acho que continuo sempre um bocadinho nessa busca, acho que faz parte de mim, mas no início foi muito difícil, porque lá está, eu acho que me conhecia muito pouco. E eu sabia que, ok, na altura do design eu sabia isto não é bem para mim, eu sei que isto não é o meu talento, apesar de eu executava muito bem o meu trabalho, mas tinha consciência que não tinha um talento inato para aquilo. Portanto, era uma competência, não propriamente talento, é isso? Exatamente, ou seja, era uma coisa que eu gostava, mas que não gostava assim tanto, ou seja, não gostava o suficiente para me sentir feliz a fazer aquilo todos os dias. Mas eu também não sabia exatamente qual era a cena, digamos assim, o que é que me ia mesmo realizar. Então, os primeiros tempos, quando eu me despedi da agência, eu também me despedi para o vazio. Isto é engraçado, os meus processos vão se repetindo, porque eu sentia que eu precisava de uma pausa para pensar o que é que eu queria. Era para pensar ou era para sentir? Olha, eu nunca fui muito do sentir. Ok. Portanto, eu sempre fui uma pessoa racional. Até agora, não é? Mas eu sempre fui muito racional, portanto, essa coisa do sentir, isso não... É uma linguagem estranha para ti, não é? Exato, ok, percebo. E então era muito, ou seja, do pensar, era ok, tenho que pensar, não é? Tenho que refletir, o que é que... E foi nessa altura que, depois de pensar e de olhar um bocadinho para trás, mesmo para a minha infância e para a minha história e para aquilo que eu sempre tinha gostado de fazer, que eu percebi que, ok, o que eu quero mesmo são eventos. E depois foi nessa altura que fui tirar um curso de eventos e comecei, ou seja, eu queria apostar fortemente nessa área, porque aí eu sentia que, ok, isto é a minha praia, para aqui eu tenho mesmo talento. Porque os eventos por si só já são uma coisa super diversa. Deixa-me perceber aqui várias coisas. Primeiro, tu dizes que a tua primeira forma de descoberta foi ao parar para refletir. E disseste para refletir sobre o que é que eu gostava, que talentos é que eu tinha, e como é que vem essa epifania dos eventos? O que é que te demonstrou que, ok, é este o caminho? Como é que tu soubeste isso? Olha, eu já gostava muito de produção de forma geral, porque eu tirei uma licenciatura que foi audiovisual e multimédia, e a coisa que eu mais gostava era a produção, na altura, a produção audiovisual. Só que eu gostava muito, mas depois havia ali uma parte que era a parte mais de acompanhamento das rodagens e etc, que eu não gostia muito. Era seca? Então, era um bocado seca, sim, exato. Então eu deixei um bocado isso de lado. Só que os eventos, na parte de produção tem muitas coisas similares à parte audiovisual, mas depois não tem o que eu não gostava na produção audiovisual, porque não há a parte de rodagens que depois se estende imenso tempo. É o evento, é o one shot, está feito, e disso eu gostava. Então trabalhavas com eventos curtos, não com eventos de longa duração. Sim, porque normalmente os eventos... ou seja, o evento propriamente em si nunca é muito longo, não é? Digamos que, quanto muito, um evento de uma semana, depende. Mas... Estou a fazer esta pergunta porque, por exemplo, a minha mulher, a determinada altura do percurso, que também mudou de carreira, a determinada altura do percurso fez coordenação de eventos. E, por exemplo, houve um evento que não sei se tiveste a oportunidade de ver, que foi maravilhoso, chamado Van Gogh Alive, uma experiência que teve em Lisboa durante muito tempo, que ela teve tipo 3 meses, qualquer coisa assim. Então existe essa coisa também de eventos longos, não é? Mas então estamos a falar sempre de eventos mais curtos, não é? Um dia, uma semana, 2 dias, qualquer coisa assim. Sim, ou que sejam, sim. Mas mesmo assim, eu acho que na questão dos eventos, eu acho que mesmo que fossem longos, eu acho que não ia ser tão seca, se bem que 3 meses já é imenso, mas eu acho que, ou seja, porque a dinâmica é diferente, não é? É diferente da dinâmica das gravações. Sim. Lá está, o que tens a fazer são coisas diferentes. Mas
E então, nessa altura, já havia um bocadinho estes bichinhos, era uma coisa que eu tinha a noção que gostava, e depois eu fui olhar um bocadinho para trás e fui perceber. Eu, quando andava na escola, era a pessoa que organizava sempre tudo. E eu lembro-me, eu uma vez encontrei um livrinho que eu tinha, que no final do secundário, a minha diretora de turma fez uns livrinhos para dar a todas as pessoas da turma. Nós éramos pouquinhos, também éramos só para aí uns 11. Espera. Onde é que tu andaste a estudar para serem 11 na turma? Eu sou do Alentejo, portanto... Ok, era uma aldeia no Alentejo, presumo. Não era uma aldeia, era uma cidade, só que eu era do agrupamento de economia e nesse ano não houve muita gente a querer para isto. Não, é que eu sou da Covilhã, que também não é uma cidade gigante, não é? Mas nunca tive em turmas de 11 pessoas, então estava a achar estranho, tipo, ok, onde é que será que ela estudou? Desculpa a interrupção. Sim, mas mesmo assim Covilhã é muito maior do que a minha terra. Ok. É Santiago do Cacém. Santiago do Cacém, boa. Mas então, a tua professora fez um livrinho e tu encontraste esse livrinho. E esses livrinhos eram livrinhos com os mensagens de cada uma das pessoas que nós tínhamos feito, a dizer, por exemplo, eu tive que escrever um textinho sobre cada um dos meus colegas a dizer quais eram as coisas boas que eu achava deles. Uau! Ou seja, grande exercício esse, hein? Não, por acaso foi engraçado. E depois cada pessoa fez e depois a professora compilou aquilo tudo. Então o meu livrinho vinha com as mensagens que cada um dos meus colegas escreveu a dizer o que é que achava sobre mim, só coisas boas. Pois, ótimo. E então foi muito engraçado porque, coincidentemente, houve vários dos meus colegas que nas mensagens que me deixaram diziam: a Neusa gosta de organizar coisas. É um padrão, identificaste ali um padrão. E eu realmente fiquei a pensar, eu gosto de organizar coisas. E é porque normalmente era qualquer coisa que era preciso fazer, um evento, uma atividade e não sei o quê. Eu tinha sempre essa proatividade do vamos fazer não sei o quê, vamos. E era uma coisa que realmente que eu gostava muito de fazer. Então... acho que foi nessa altura, quando peguei nesse livrinho e que vi isso, e eu pensei, é mesmo isto, eu gosto de organizar coisas. Portanto, tiraste a conclusão eventos. Vou organizar eventos. Ora, deixa-me fazer aqui uma pausa, porque eu acho tão giro isso que tu disseste do livrinho que a professora, o exercício que a professora propôs, ao fim e ao cabo, não é? É, no fundo, um exercício prático que eu proponho também aos meus clientes. Não sei se tu trabalhas com este exercício ou não, com os teus clientes. Mas eu proponho isto. E é, curiosamente, um exercício que é muito simples, mas que é provavelmente um dos que traz mais revelações e que as pessoas têm mais insights e clareza, como tu tiveste quando leste as mensagens dos teus amiguinhos, não é? Há várias pessoas a pensar o mesmo sobre mim e se calhar então é porque eu tenho estas competências, se calhar então é porque eu tenho estes talentos, não é? E a partir daí pode-se realmente descobrir muitas coisas sobre nós e imaginar o que é que se pode fazer com aquilo, não é? Então, ao fim e ao cabo, sem ser conscientemente, foi isto que aconteceu, não é? Há uns anos antes, este exercício foi posto em prática e, de repente, numa altura em que tu precisavas de respostas, aparece esta resposta para ti. Que bom! Sim. Ótimo. Então, tomas esta consciência e bora lá para os eventos. E foi fácil decidir, ok, vou fazer eventos e perceberes como é que eu agora vou fazer isto, porque tu ainda não tinhas trabalhado nessa área, certo? Sim, assim, diretamente, quer dizer, mais ou menos, porque na agência onde eu tinha estado, nós fazíamos muitos eventos, mas diretamente mesmo a fazer produção, não. Ok. Já tinha algumas experiências pontuais, mas não exatamente a fazer produção de eventos. E sim, na altura decidi ir tirar um curso de produção. Então foste tentar ganhar competências nessa área. Portanto, primeiro tiveste o insight de é para aqui que eu quero ir e agora vou então ganhar ferramentas para poder ir para o mercado. Sim, e acho que foi, lá está, depois quando eu entrei nesse curso foi tipo, uau. Mas eu acho que isto me acontece com quase todos os cursos, porque quando eu fui tirar o meu mestrado também foi tipo,
uau, isto é espetacular, eu adoro isto. Olha, temos que já falar aqui de uma coisa, que é, porque eu estou a ouvir dentro da minha cabeça esta palavra 20.000 vezes e tenho que a deitar cá para fora. Isto é clássico da multipotencialidade, não é? Fala sobre isto porque provavelmente a maioria das pessoas que nos estão a ouvir nunca ouviram falar de multipotencialidade e tu neste momento estás a trabalhar mais focada na área da multipotencialidade, pelo menos com pessoas multipotenciais. Queres explicar um bocadinho o que é isto? Sim, então, basicamente assim de forma muito simples, multipotenciais são pessoas que têm múltiplos interesses, né, múltiplas paixões e que precisam exatamente de ter esta diversidade na sua vida, se interessam por várias coisas e que muitas das vezes que são coisas que nada têm a ver umas com as outras. E têm características próprias dentro de si, normalmente muita curiosidade, muita vontade de aprender, fascinam-se esta coisa com as coisas novas, a novidade, outra coisa, vou aprender, ou seja, isto é um fascínio incrível e que somos facilmente desviados, digamos assim, atraídos por esta coisa de, olha, está aqui, existe esta coisa nova, queres aprender mais sobre isto, queres saber mais? Então nós somos muito facilmente atraídos por essas borboletas, digamos assim. E temos muito esta sede do aprender e do saber mais e de forma muito variada. Normalmente, eu acho que o que nos distingue muito é nós gostamos de ter conhecimento de forma horizontal, ou seja, ter conhecimento sobre várias coisas, preferimos isso do que ter muito conhecimento sobre uma coisa só. Diferente dos especialistas, não é? Exatamente, aquilo que eu há bocado dizia, começa a fazer mais do mesmo e começa-me a dar seca. Um especialista se calhar vê isso como uma coisa boa, ok, vou fazer isto outra vez, então ainda vou ficar ainda mais experiente e vou ficar melhor nisto e vou ser tipo a melhor da melhor a fazer isto. Para mim isso não motiva, ou seja, eu quero fazer bem as minhas coisas, mas eu não quero ficar a estudar e a aprender sobre a mesma coisa até ao último detalhe. Não, eu prefiro aprender várias coisas diferentes. Olha, muito obrigada pela tua explicação. É tão importante falar sobre isto. Eu sou também uma multipotencial e durante muitos anos vivi a achar-me muito estranha. Que é um sentimento comum à maioria das pessoas com estas características. A acharmos, afinal, quem é que eu sou, mas afinal, o que é que eu quero, porque eu ando sempre a mudar de coisas e as pessoas de fora ficam muito baralhadas, não é? Então, esta pessoa está sempre a fazer 1000 coisas diferentes, está sempre... O que é que tu és, afinal, não é? E daí o nome deste podcast, mas afinal, o que é que tu fazes agora? É muito, vem muito, é uma frase que eu ouvi muitas vezes e continuo a ouvir e que provavelmente a maioria dos multipotenciais ouve. Portanto, o conhecer este conceito e para alguém que tem estas características pode ser muito apaziguador de ok, eu não estou estragado, afinal existem mais pessoas como eu e está tudo bem. Está tudo bem. Portanto, obrigada por fazeres o trabalho que fazes e falares sobre isso. Deixa-me perguntar-te, quando é que tu tomaste consciência, e primeiro contacto com este conceito e consciência de que eu sou isto? Olha, eu acho que sabia que era assim desde praticamente sempre, porque eu sempre tive problemas em escolher e sempre gostei de imensa coisa. E na altura, quando eu me despedi do mundo corporativo e que na minha pausa houve uma coisa que eu percebi que precisava na minha vida e eu acho que isso também foi uma das motivações para me despedir, que foi o perceber que eu precisava de polivalência. Ou seja, eu sentia que eu precisava de poder fazer várias coisas. O que na realidade, em toda a minha travessia, a minha jornada, eu fui tendo essa possibilidade ao longo do tempo, porque nos sítios que eu trabalhava eu sempre tive, as minhas funções eram muito abrangentes, não sei se era por ser eu talvez e porque já trazer uma grande bagagem, mas elas acabavam por ser muito abrangentes, mesmo que não fossem eu tornava-as e tinha essa autonomia para poder fazer várias coisas, isso era muito positivo para mim e eu sentia que precisava muito disso. Na altura não conhecia o conceito de multipotencial, mas já sentia que precisava incorporar isso na minha vida profissional.
E foi basicamente quando eu estava a viajar, numa entrevista para o podcast, exatamente, uma das pessoas que eu entrevistei, que também é multipotencial, eu acho que já depois em off, estava a falar com ela sobre esta questão de precisar desta diversidade e etc. E ela disse que, sabes que existe uma palavra para denominar pessoas como tu, que é multipotencial. E depois passou-me uns vídeos do TED Talk que falava sobre o assunto, etc. E quando eu fui ver aquilo fiquei tipo, uau. O que é que tu sentiste? É mesmo isto. Eu acho que é aquela coisa de legitimar de, ok, eu sou uma pessoa normal, não é? Ou seja, não sou só louca e faz todo o sentido aquilo que eu sinto dentro de mim, aquilo que eu quero para mim, faz todo o sentido. Além de que é aquela legitimação de nós temos estas características e isto é uma coisa boa e não é uma coisa má. Exatamente, esta ressignificação, não é? Não, isto não é tudo negativo, porque até então provavelmente só ouvimos consequências menos boas vemos e dizem-nos, não é? E de repente percebemos, não, há imensas coisas positivas em ser-se assim. E eu acho que esse é o ponto de viragem. Sim, porque lá está, nós somos muito olhados como os eternos insatisfeitos, não é? E estamos sempre a mudar e nunca paramos e parece que é tudo muito estranho. E nós, ou seja, eu própria sentia-me um bocado assim, mas porquê é que eu nunca estou satisfeita? Porquê é que quando parece que eu encontro uma coisa que gosto e que é mesmo isto, de repente não consigo atingir aquela satisfação? Não conseguia também perceber porquê, e começas a quase a criar uma irritação contigo mesma de porque é que eu não sou como as outras pessoas. E focas-te muito neste lado negativo, não é? E quando de repente vem o positivo... Eu, durante muito tempo, e ainda bem que o fiz, mas procurei terapia, porque constantemente eu estava a ir a estados depressivos devido à insatisfação. E então eu comecei a achar e a criar a crença de que eu era uma eterna deprimida. Porquê? Porque como tinha insatisfação frequente e não conseguia perceber de onde é que isto vinha, achava que ainda por cima eu tenho todo um histórico familiar, que é forte e que teve culminares tristíssimos associados à depressão, e então esta crença estava a pesar muito em mim. E quando eu descubro que não, está tudo bem comigo e eu posso, quer dizer, esta insatisfação é fixe e a seguir vem uma satisfação porreira porque eu vou procurar essa satisfação e está tudo bem, e eu não sou uma eterna deprimida por ser uma multipotencial, então está tudo fixe, está tudo fixe. Foi muito transformador para mim descobrir este conceito e lá está, e compreender-me melhor. Perceber, é por isto que acontece isto assim, assim, assim. Pois, realmente eu tenho esta busca por estes valores assim, assim, assim. Eu preciso de criatividade, eu preciso de diversidade, eu preciso de novidade, eu apaixono-me por montes de coisas diferentes, eu sou uma eterna entusiasta. Tudo isto foi muito importante. E eu acho que a tónica comum é autoconhecimento, não é? Ok... Então é isto que está a acontecer dentro de mim, eu sou assim, e a partir daqui deste conhecimento eu posso então trabalhar de uma forma diferente, não é? E tu falavas há pouco, fizemos aqui este parênteses para falar da multipotencialidade, porque estava aqui a ressoar em mim 500 vezes, eu pensei, não, eu tenho que falar sobre isto com a Neuza porque ela é a pessoa mais indicada para falar sobre isto, porque várias coisas que tu estavas a dizer são características específicas do multipotencial, não é? Então, tu vais para a área de eventos, depois de tu fazeres a formação, como é que foi encontrar trabalho nesta área? Então, isso era uma coisa que me assustava um bocado, porque em Portugal trabalhar em eventos, é complicado, sobretudo o tipo de eventos que eu queria, porque eu queria era tipo os eventos culturais, ou seja, eu não estava a apetecer muito ir para aquelas agências que fazem eventos corporativos, isso era um bocado seca para mim. Ou seja, eu queria seguir eventos culturais, então em Portugal isso significa que vais viver de recibos verdes o resto da vida, com uma grande instabilidade.
Bem, como agora se viu com o Covid, nem quero imaginar no teste das pessoas. Deixa-me só fazer um parênteses, não significa isto que as pessoas não possam ser felicíssimas a trabalhar recibos verdes, ok? Não, aqui a questão nem sequer é nada contra os recibos verdes, em si é muito instável, ou seja, é uma vida muito instável e difícil, porque realmente há pouca oferta, ou seja, porque uma coisa é tu podes estar a trabalhar em recibos verdes numa área em que há imenso Especificamente trabalho. na área de eventos é mais complicado. Especificamente na área de eventos não há muito, e depois, lá está, é difícil entrar, não é propriamente a área mais fácil. Nestes eventos culturais, obviamente, podes ir para uma agência e trabalhar mais eventos corporativos e está tudo bem. E então, nessa altura, mas pronto, eu estava mesmo forte a querer, eu quero tentar. Determinada. Pronto. Determinada, exatamente, eu quero tentar. E então eu comecei o curso, gostei muito, e o curso que eu estava a tirar, eles arranjavam imensos estágios e tinham imensos protocolos e imensa coisa, pronto. E então eu comecei, pouco tempo depois, a estagiar num festival de filmes de animação que é a Monstra. Sei. E comecei a estagiar lá, e então foi assim, tipo, até hoje, a melhor experiência profissional que eu tive. Estavas em ácidos, tipo, uau, isto é fantástico. Sim, foi espetacular, gostei imenso, e aí deu-me mesmo a certeza de que, eu gosto mesmo disto, eu tenho jeito para isto, e sinto-me super bem a fazer isto, mesmo o que eu quero. E na altura, ou seja, correu super bem, só que, não sei, a vida é engraçada, lá está, o universo tem a sua sabedoria. Quando eu estava a fazer este estágio, eu recebi um telefonema de uma rapariga que tinha trabalhado comigo na agência e que, entretanto, estava a trabalhar noutro sítio, a dizer que precisava de uma pessoa para a área de design, mas também para dar apoio a eventos e uma parte mais de vídeo, ou seja, lá está, ela procurou-me porque ela na realidade precisava de uma pessoa multipotencial. Pois, isto é engraçado. Exato. Com diferentes competências e paixões, não é? Exato. E eu fiquei assim um bocado naquela, não estava propriamente a apetecer voltar para design, mas pronto, fui à entrevista, fui falar com ela, percebi o que era, etc. Só que então isso foi um processo que se arrastou imenso. E depois da Monstra eu ia começar outro estágio no Indie, que é outro festival de cinema. E é muito engraçado que no primeiro dia que eu comecei no Indie, recebo um telefonema desse sítio onde a minha colega trabalhava, com a proposta a dizer que tinha uma proposta para mim e que queriam basicamente que eu começasse a trabalhar no dia seguinte. E aí o que pesou foi uma decisão difícil, mas o que pesou para mim foi a questão financeira. E na altura eu pensei, eu estou parada há imenso tempo, eu preciso ganhar dinheiro. Então o meu mindset foi, ok, eu vou aceitar este trabalho, vou fazer um contrato de 6 meses e isto dá-me o tempo até terminar o curso, e depois de terminar o curso, pronto, despeço-me e vou começar a trabalhar em eventos. Então foi numa lógica de, o meu objetivo aqui é ganhar dinheiro. Exatamente. Já agora faço umas coisas que até nem desgosto todo, eu não me apetece muito design, mas até tenho algumas competências e até já gostei de fazer isto, vamos lá ver, e vou fazer outras coisas também de eventos e, portanto, vou ganhar dinheiro, pronto. E pronto, e basicamente aceitei. Só que o que eram 6 meses tornaram-se em 6 anos. Ok. E isso tu não estavas à espera que acontecesse? Pronto, ou seja, eu entrei lá e depois foi quando eu terminei o curso de eventos, apesar de eu ter adorado e ter corrido super bem, foi a tal questão. Eu naquele momento não consegui voltar ao zero, ou seja, o despedir-me e o saber que, ok, eu para começar em eventos vou ter que começar com um estágio a ganhar zero,
E naquele momento, na fase da vida em que eu estava, eu não quis isso, não estava disposta a passar por isso, com poucas certezas. Então estava a gostar do que estava a fazer, até tinha, lá está, muitas perspectivas de crescimento ali. Portanto, estavas com bons níveis de satisfação, é isso? Estava assim, na altura, exatamente, estava com bons níveis de satisfação suficientes, depois entretanto, pessoalmente também nesse processo todo, passei por aí alguns desafios, o meu avô morreu, então estava assim numa fase um bocado complexa e pronto, e decidi continuar ali, não me despedi e pronto, e os eventos na realidade morreram, mas não morreram, porque isto é muito engraçado. Eu acho que, apesar de eu nunca ter chegado a trabalhar em eventos de forma concreta, digamos assim, a ganhar dinheiro para isso, não é? Mas eu acho que ele acabou por ser um drive em muitas decisões que eu tomei, porque um ano depois, quando eu já não estava satisfeita a fazer o que estava a fazer nessa empresa e quando comecei a querer mudar, a minha ideia foi, ok, eu quero trabalhar com eventos, mas eu aí já não queria trabalhar, a minha ideia foi, eu quero ir para uma empresa e ficar a trabalhar com a área de eventos dessa empresa. Ok. Então, a parte da sustentabilidade já pesava mais aí, foi isso? E nessa altura foi quando eu pensei, ok, então para chegar aqui, para fazer essa transição, qual é a forma mais fácil? E aí foi pensei, ok, eu vou tirar uma formação em marketing. Ok. Então é aí que entra o marketing. O marketing entra como uma solução para poderes ir trabalhar em eventos no ambiente corporativo. Sim, tanto que inicialmente nem era marketing, eu estava a pensar de tirar comunicação, mas depois eu andava, já estava a estudar, ou seja, o meu objetivo é tirar mestrado e estava já a avaliar 2 mestrados de comunicação, em duas escolas diferentes, e uma vez, isto eu acho que é importante dizer aqui, porque eu trabalhava numa instituição de ensino superior, pronto. Então, e uma vez, virei-me para uma colega minha, que estava assim mais ligada à área académica mesmo, e fui-lhe dizer, olha, vê lá este mestrado, achas que é bom? E ela começou a olhar para aquilo, mas entretanto, na mesma escola, abriu o mestrado, o de marketing, ou seja, eu estava-lhe a falar de comunicação e entretanto ela foi ver a de marketing e começou a ver a de marketing e disse assim, este programa está espetacular, este mestrado, isto é espetacular e tem esta professora que é maravilhosa e não sei o quê. Olha, eu acho que isto era mesmo bom para ti. Ou seja, basicamente, a minha ideia inicial, que era comunicação, depois, entretanto, acabei por ir para marketing. E isso aí foi uma reviravolta depois em tudo, porque eu fui tirar o mestrado em marketing e, mais uma vez, multipotencial, foi tipo, uau, isto é brutal! Eu já tinha algumas bases de marketing e trabalhava num departamento de marketing, mas aquilo abriu-me um leque de possibilidades que eu comecei a perceber, não, eu gosto, isto é mesmo fixe, eu gosto mesmo disto. E trouxe-me também muito uma área para a minha vida mais relacionada com os negócios e com os números, porque eu, quando era miúda, eu era uma pessoa muito de números, eu sempre fui... tive muitas competências sempre para matemática e para disciplinas mais das exatas e que eu depois acabei por abandonar um bocadinho porque fui para uma faculdade de comunicação em que basicamente só tinha pessoas de humanas e pouca coisa de... Então no marketing tu reencontras essa lógica por trás, não é? Uma lógica mais matemática por trás das coisas. E que para mim foi muito bom, porque lá está, eu gosto muito de números e eu acho que lá está, foi quase um reencontrar ali uma paixão antiga que eu já há muito tempo não tinha contacto e que estava um bocadinho a precisar, que eu acho que eu tenho sempre muito eu preciso muito de criatividade, mas preciso muito desta componente também analítica e estratégica. Eu preciso muito deste equilíbrio e eu acho que naquele momento com o que eu tinha vindo a desempenhar, eu trabalhava muito a questão criativa, não é?
mas esta componente mais de analítica, mais de estratégia, que eu preciso, estava a desenvolver muito pouco. É muito giro, porque até nas tuas transições profissionais essa parte estratégica está muito presente, não é? Porque tu pensas, ok, eu precisava desta sustentabilidade, eu agora estou nesta empresa, até estou a gostar, mas agora o meu nível de satisfação está a baixar um pouquinho, então aquilo que eu queria mesmo era trabalhar em eventos, mas eu quero trabalhar em eventos de uma forma sustentável, então quero ir para uma empresa, mas para entrar nisto, porque eu sei que é difícil entrar, eu vou formar-me numa área de comunicação que depois transforma-se numa área de marketing e portanto está tudo calculado aqui para tu depois conseguires chegar a este objetivo, supostamente. E chegaste ou não? Como é que foi depois? Vais lá, adoras o marketing e os planos mudaram? Ou mantiveste o objetivo? Então, a vida acontece e eu vou lá, adoro aquilo, não é? Começo e de repente, passado para aí, comecei a mestrado em setembro, foi para aí em novembro ou dezembro. Na empresa onde eu estava, o meu chefe passa-me um projeto extra, aquilo que eu estava a fazer, na altura maioritariamente era design, passa-me um projeto de marketing, em que basicamente nós íamos começar a entrar, o objetivo é entrar no mercado angolano, e como as minhas colegas de marketing estavam super assoberbadas, e como ele sabia que eu tinha começado a tirar o mestrado em marketing, então pressupôs que eu tinha interesse, ele deu-me esse projeto. Para eu começar. E como é que tu ficaste na altura, quando ele te deu esse projeto? Fiquei super feliz, porque lá está, novidade, não é? Uma coisa nova, um desafio, e percebi que, ou seja, aquilo podia ser uma porta para uma mudança que eu queria. E foi, ou seja, acabou por ser, porque assim, basicamente aquilo foi um teste, não é? Eu estava a ser testada, eu não sabia, mas eu estava a ser testada quando me deram aquele projeto. Pronto, e então passei a ter esse projeto, da parte mais era de entrada no mercado internacional, desenvolvimento de negócio nesse sentido, e depois, mais tarde, no ano a seguir, também começámos a desenvolver um projeto para entrar no mercado online, e também fiquei eu com isso, ou seja, já estava com 2 projetos de marketing. E depois, passado um ano, para aí, foi em novembro, mais ou menos, de 2014, mudei de posição mesmo, e foi quando eu passei para a gestão de produto. Então ficaste oficialmente marketeer? Fiquei oficialmente marketeer, sim. Passas para a gestão de produto e, portanto, estavas há 2 anos nessa empresa? Estava 2 anos e meio para aí. 2 anos e meio, ok, portanto 6 meses, já ia em 2 anos e meio, agora em marketing, e depois, princípio, satisfeita? Sim, mas eu neste processo, quando eu estava em design, eu trabalhava imenso com a parte já online, e então eu trabalhava muito com o meu colega de digital, porque imagina, por exemplo, eu era designer, mas a newsletter era eu que fazia. Eu fazia imensas coisas digital, e como depois tinha ali a vertente dos sites e disso tudo, então fazia landing pages. Deixa-me fazer-te uma pergunta. A newsletter, quando tu dizes a newsletter, estamos a falar também de conteúdos? Sim, ou seja, fazia a gestão, fazia a montagem, fazia tudo. Os conteúdos, muitos dos artigos, aquilo era tipo alguns artigos, eram outras pessoas da instituição que escreviam, dependendo da área que fosse, mas eu é que decidia os temas, eu é que tinha que pedir os conteúdos às pessoas. Então depois já não é bem design, não é? Não, já estás pronto. Aí no lá está, por ser que eu estava a dizer, tipo, as minhas funções na realidade sempre foram muito híbridas, eu nunca fui sempre, lá está, eu não era uma designer que fazia só design, eu fazia imensa coisa, e então eu cada vez nessa altura também o digital estava a ganhar mais força, e eu já trabalhava imenso a coisas de digital, essa parte das newsletters, email marketing, landing pages, pronto, já fazia imensa coisa. Então já era uma área que eu também gostava, que percebia, e depois como o meu colega da área do digital também estava sempre a puxar por mim e queria me ensinar coisas, estava-me sempre também a querer ensinar, então era muito giro. E o que é que aconteceu? Eu passei para a gestão de produto, e passado para aí 3 meses, esse meu colega do digital despediu-se. E
o que ele sugeriu aos recursos humanos foi que eu passasse para digital, para substituir, porque dentro da instituição era a pessoa que tinha mais conhecimentos do trabalho dele e do que era necessário fazer, porque lá está, ou seja, durante ali imenso tempo, eu acho que ele estava um bocadinho a tentar treinar, digamos assim. Só que eu tinha acabado de mudar de posição. Portanto, estavas há 3 meses como marketeer e agora ias passar para marketeer digital. Exatamente, ou seja, e pronto, o meu chefe falou comigo, falou-me disto, um bocado naquela mas foi tipo, olha, aqui esta oportunidade, vê lá se preferes, mas se fosse eu não mudava. E eu fiquei um bocado naquela situação, ok, eu gostava, mas eu não sabia o que é que gostava mais, eu queria experimentar, e na realidade eu queria experimentar tudo. E então na altura eu não mudei, decidi ficar onde estava, pronto. E foi um grande desafio, que eu aprendi imenso quando estive em gestão de produto, acho que cresci muito. E que eu gostei, mas realmente não era, lá está, eu acho que não era a minha área, a minha zona de género, pronto. Opa, em muitas coisas sim, mas depois havia ali muitas coisas que eu não morria de amores. Pronto, e depois passado um ano e meio, talvez. As datas são sempre tramadas, não é? Sim, passado um ano e qualquer coisa. Passado um ano e qualquer coisa. Entretanto, para o digital foi outra colega minha que fez outra mudança interna, que era uma pessoa que vinha das vendas, que foi para o digital, só que entretanto ela não gostou da experiência e pediu para mudar novamente para as vendas, e na altura quando ela saiu voltaram a falar comigo se eu queria desta vez assumir o digital, e nessa altura eu já disse que sim. Bem, grande sorte, hein? Em poder recusar uma vez e a segunda ter outra proposta novamente, que fixe! Sim, eu não sei se foi eu não sei se foi sorte, eu acho que foi mais sorte da instituição, acho que naquele caso era um bocadinho porque não havia muitas opções internamente, e naquele caso o ter histórico ou ter alguém que já domina e já tem conhecimento do que se está a trabalhar faz imensa diferença do que estar a entrar uma pessoa nova que não faz a mínima ideia o que é que se faz. Mas sim, mas acho que lá está, tinha que ser. Pronto, e quando cheguei ao digital eu ainda tive ali uns meses a conciliar as duas funções, mas quando assumi depois só o digital, gostei imenso e senti mesmo que estava na minha praia. Quanto tempo é que tiveste no digital? Eu tive 2 anos, por aí. 2 anos? Exato, 2. Ok. Então, e o que é que acontece no final desses 2 anos? Que não foi no final, o que acontece é que eu nessa altura, ok, estava fixe, gostava do que fazia, em termos de funções, só que não estava satisfeita com a organização. E já era uma questão de insatisfação com a instituição em si, é isso? Sim, ou seja, comecei a sentir que não estava feliz e na altura, lá está, durante muito tempo, quando eu sentia, não estou a ficar feliz, era porque eu não estou a gostar muito do que estou a fazer, preciso de mudar. Naquele momento foi, ok, eu não estou feliz, mas eu estou a gostar do que estou a fazer, então eu não estou feliz porquê? E eu acho que foi aí que começou um bocadinho a minha crise existencial, ou seja, perceber, ok, o que é que está aqui a falhar, o que é que está aqui a faltar? Eu não estava feliz porque o trabalho que eu estava a fazer eu sentia que não estava a ter um impacto positivo, ou seja... falta de propósito? Sim, ou seja, eu sentia que eu matava-me a trabalhar, mas que o que eu estava a fazer servia só para um acionista qualquer, que eu nem sabia quem era, ficar rico. E que isso era uma coisa que, lá está, não batia muito com os meus valores. Eu sentia que o impacto que era suposto estar a ter não estava. E isso estava-me a criar uma grande insatisfação.
que foi crescendo, juntamente com também ao começar a olhar para dentro. Eu acho que eu na altura estava-me a aproximar dos 30 anos, acho que é um bocadinho, faz parte desta altura, que é quando começas a perceber que começa ali a nascer algo dentro de ti que é maior, ou seja, uma busca interna sobre quem tu és e não tanto sobre aquilo que tu fazes ou as coisas práticas. E o que eu comecei a perceber é que a minha vida era só trabalho, e que naquele momento isso começou a deixar de fazer sentido, ou seja, comecei a perceber que alguma coisa aqui está muito errada, quando a tua vida é só trabalho. Queres ajudar-me a aumentar os níveis de satisfação e realização profissional dos portugueses? Queres contribuir para um país mais feliz? Para te juntares a mim nesta missão, basta subscreveres o podcast, fazeres um like neste episódio e deixares um comentário, nem que seja um emoji. Assim, as plataformas de distribuição vão perceber que o conteúdo deste podcast é relevante e vão sugeri-lo a outras pessoas. Eu acredito que quanto mais pessoas ouvirem estas histórias inspiradoras, mais pessoas agirão no sentido de uma vida mais realizada. Concordas? É uma ação pequenina, que não custa nada, mas que pode fazer muita diferença. Obrigada por te juntares a mim nesta causa. Voltemos à conversa. E quando tu começas nessa percepção, não é? Tu disseste, comecei a perceber que a minha vida é só trabalho e que algo está muito errado aqui. O que é que te ajudou? Tu fizeste essas reflexões todas sozinha. Eu há pouco referi que procurei a terapia, não é? Para tentar perceber, para tentar conhecer melhor. Contigo, o que é que te ajudou? Que recursos é que te ajudaram? Foste tu sozinha a refletir? Leste alguma coisa? Falaste com alguém? Como é que foi? Olha, eu sempre fui de refletir muito e de pensar muito, sem dúvida. E na altura, isto foi em 2016, para aí, mas que eu comecei, foi assim um ano muito complicado, que eu comecei a ficar assim mais deprimida, digamos assim. E houve uma altura que eu estava mesmo muito, muito em baixo. Só que eu acho que sempre tive assim um certo preconceito com terapia, não sei porquê, lá está, sempre fugi muito. Por mais que eu soubesse que precisava, mas não... Crenças algures aí dentro. Exato, não estava muito para aí virado. E só que houve um período que eu estava mesmo muito mal e a minha vida começou assim a desabar de forma significativa. E houve uma vez uma amiga minha que falou-me que tinha conhecido uma pessoa que era coach e que acho que tinha começado a fazer um processo com ela e falou-me um bocadinho disso. E depois, entretanto, disse-me, olha, e ela disse-me que, isto acho que era na altura de Natal, que agora na altura de Natal está a fazer uma promoção de 50% de descontos. Uou. Portanto, que era tipo para os amigos, imagina, para os amigos dos clientes, imagina, o cliente se levasse outra pessoa. O chamado member get member, como nós dizemos em marketing. Exatamente, exato. E então, aí quando ela me falou daquilo, eu, ok, parece-me, sim, se calhar é isto pode ajudar-me. Ok. Aí fui. Okay. Pronto, e comecei a fazer um processo de coaching e que sem dúvida ajudou muito, ou seja... O que é que isso te trouxe, esse processo, na altura? Olha, eu acho que trouxe muito mais autoconhecimento, fez-me olhar para mim, olhar para questões que eu se calhar nunca tinha olhado, ou pelo menos não tinha olhado dessa perspectiva, fez-me começar a questionar, num processo de questionamento e de autoquestionamento, né? De questionar a maneira como eu via as coisas, a maneira como eu me via a mim, né? Eu acho que entrei ali mesmo num processo de questionar tudo, ok? Tudo aquilo que eu acreditava até o momento, começar a questionar tudo. Acho que isso foi muito importante e acho que foi um perceber também o impacto dos meus valores. Eu acho que até o momento, lá está, todos nós somos regidos pelos nossos valores, mas nunca tivemos pensado sobre isso, nem nos percebemos.
E eu lembro-me perfeitamente que quando fiz o exercício de identificação de valores, foi tipo com katana, foi com um chapadão na cara. Eu saí de lá mesmo que virada, que foi, ou seja, foi bom, mas foi tipo aquela coisa de por isso é que esquece, tu estás-te a matar a ti mesma. E basicamente eu estava-me a matar a mim mesma porque os meus valores estavam todos marados, quer dizer, pronto, ou seja, o meu valor mais importante na altura era o valor da excelência. Então, ou seja, eu matava-me a trabalhar porque lá está, o valor era o valor da excelência, então eu tinha que garantir que tudo o que eu fazia estava excelente. A energia que isso leva, não é? Quer dizer, desgaste. E eu sempre fui super exigente comigo, muito nisto, e ainda hoje sou, ou seja, tendo consciência já não é igual ao que era antes, mas ainda hoje isto, pronto, faz parte de mim. E lá está, ou seja, eu comecei a olhar mais para mim. Na altura o que eu senti que eu precisava trabalhar era muito esta questão do equilíbrio vida pessoal, vida profissional, mas a verdade é que no final eu acho que ainda antes de terminar o processo, eu acabei por ter a minha epifania e perceber que eu vou-me despedir e vou viajar. Como é que vem a viagem aí? Porque, repara, ao longo desta nossa conversa, em nenhum momento tu tinhas falado da tua vontade de viajar. O que é que acontece dentro de ti que tu percebes, não, pá, eu quero ir viajar pelo mundo? Olha, nesta altura o que eu percebi foi que eu tinha passado a minha vida toda a viver no longo prazo. Ou seja, a tal estratégia de planeamento a longo prazo. Exatamente. Ou seja, não, eu agora tenho que fazer isto e tenho que me esforçar agora para no futuro ter X ou atingir X ou Y, pronto. E durante muito tempo o meu objetivo, eu tinha uma ambição de progressão de carreira e de ter um cargo de direção, ou seja... Neuza, claro, então se o teu valor primordial era a excelência, obviamente que tinhas tudo isso, não é? E o que eu comecei a perceber é que quando comecei neste questionamento e a olhar para mim, eu percebi que naquele momento eu já não queria nada disso. Tipo, eu olhava para a frente e eu não conseguia imaginar a minha vida a ter um cargo de direção, até porque, pelo menos na empresa em que eu estava, eu olhava para as pessoas que tinham um cargo de direção e eu não queria a vida delas de todo. Se a minha já era miserável, aquelas pessoas, elas podiam ganhar muito dinheiro, mas não, obrigado, não queria. Isso era só para me matar ainda mais. E o que eu comecei a perceber é que eu já não queria isso, e de repente, quando tu começas a perceber que aqueles que eram os teus objetivos de há anos e aquele percurso que tu andaste a perseguir, afinal já não te fazia sentido, tu ficas tipo perdida, não é? Então e agora? Mas afinal o que é que eu sou agora, não é? Mas afinal Exatamente. O que é que eu quero? Mas afinal para onde é que eu vou? E acho que foi nesse momento que eu senti que queria deixar de viver no longo prazo e que eu queria começar a viver já. E nesse momento surgiu a viagem, ou seja, eu acho que sempre foi uma coisa que eu nunca fiz, ou seja, sempre foi uma coisa que eu gostei, sempre queria viajar, mas acabei por nunca o fazer porque ou porque não queria gastar dinheiro, ou porque não tinha tempo, ou porque pronto, não é? Lá está, porque estava a viver no longo prazo, não é? E naquele momento quer saber, vou começar a viver agora e eu não sei o que é fazer da minha vida, não faço a mínima ideia, mas estou super mal onde estou, sou super insatisfeita, estou super infeliz e eu vou-me despedir, vou viajar e enquanto estiver a viajar vou certamente perceber o que é que quer fazer da vida. Ok, então havia-se acreditar que durante esta viagem vou fazer descobertas sobre mim e sobre o que eu quero. Olha, fala sucintamente sobre essa viagem, porque nós estamos aqui a falar em viagem e as pessoas não fazem ideia. Se tu viajaste durante uma semana, durante 2, durante um mês, durante um ano, fala lá um bocadinho sobre isso. Pronto, então basicamente eu estive a viajar 10 meses, em que estive 7 meses no Sudeste Asiático e 3 na América do Sul, sozinha, mochila às costas.
E pronto, foi incrível. Pois acredito. Olha, eu adoro viajar. O maior tempo de viagem que fiz até hoje foi um mês também no Sudeste Asiático. E muitas vezes tenho esse bichinho de tipo, pá, quero ir viajar, mas depois lá está, como multipotencial, tenho montes de paixões, montes de interesses, quero montes de coisas. O meu problema é o dia só ter 24 horas, na verdade. Portanto fico sempre deliciada a ouvir pessoas que foram viajar assim durante mais tempo, e cruzei-me já com muitos viajantes, tive a oportunidade de ouvir muitas histórias, fico sempre embevecida a ouvir histórias de viajantes. Então tiveste durante 10 meses a viajar, foste com essa ideia de eu acredito que durante esta viagem vou perceber algumas coisas sobre mim, e o que é que então percebeste e descobriste sobre ti no sentido do futuro profissional durante essa viagem? Olha, eu acho que percebi um bocadinho qual era o meu propósito e percebi que, sobretudo, lá está, que eu queria que o meu trabalho tivesse impacto positivo nas outras pessoas, e queria muito ajudar as outras pessoas e sentia que tinha capacidades para o fazer, e acho que foi nessa altura que eu decidi ir tirar a minha certificação em coaching. E o engraçado é assim, eu quando fui tirar o curso de coaching, o meu objetivo não era propriamente ser coach, mas eu queria trabalhar na área do desenvolvimento humano, e eu queria criar um espaço, na altura queria ter um espaço físico e que conjugasse, ou seja, o meu objetivo era que conjugasse várias terapias, várias disciplinas, digamos assim, que pudessem ajudar as pessoas no seu autoconhecimento e no seu desenvolvimento pessoal. Ai, desculpa, tenho que dizer isto, tu estás a descrever o centro, ok? Estás a descrever o meu espaço. Sim. Diz. Pronto, e então eu queria proporcionar um bocadinho esse espaço, porque eu acho que aquilo que eu tinha sentido e a necessidade que eu tinha sentido, eu achava que imensas pessoas passavam por isso, e que havia uma forma de chegar lá de forma mais fácil, não é? Pronto, e então eu decidi, vou tirar o curso de coaching, porque eu acho que eu sentia que precisava de uma coisa para me validar, que é do género, agora vem aqui esta pessoa, trabalhava em marketing e agora vai só trabalhar. Deixa-me só dizer-te uma coisa, é um padrão no teu percurso, porque tu foste sempre fazendo formação, tu nunca te aventuraste em nada sem primeiro fazer formação. Eu quero eventos, vou fazer formação em eventos, eu agora quero um bocadinho mais quero eventos corporativos, então vou apostar em marketing. Então foste estudando sempre para te validar de alguma forma, não é? Será que isso está associado à crença da excelência ou não? Provavelmente sim, não é? Porque é quase a questão de, ok, se eu quero ser excelente, eu tenho que saber primeiro como é que isto se faz bem feito para depois poder fazer. Eu acho que já não sou tão assim, já não acho que... Cada vez estou a tentar ser menos, porque acho que eu tinha muito essa coisa do tenho que saber tudo primeiro, e acho que muitas coisas nós aprendemos pelo caminho, não é? E não há nada como a experiência. Mas sim, eu acho que a formação é sempre importante, e eu, como adoro aprender, portanto não me chateia nada, e que sem dúvida valida, é um facto. E sobretudo com o coaching, sendo uma área nova e muito desconhecida, e que as pessoas ainda tinham muito pé atrás, eu achava mesmo que era importante, embora o meu objetivo no início não fosse mesmo trabalhar diretamente como coach. Mas depois tornaste life coach, foi isso? Foi assim? Sim, a tua primeira forma de empreender foi tornando-te life coach? Porque depois, quando eu voltei a Portugal, eu tirei a certificação, tirei o curso durante a viagem, porque eu depois fui fazer no Brasil, e quando voltei, eu voltei depois do curso, depois tinha fazer a parte final. Sim, para obter a certificação, do projeto. Exato, em casa, digamos assim, mas e depois, quando eu comecei para a certificação, quando eu comecei a trabalhar, não é, com pessoas e a fazer os processos, eu comecei a perceber que isto até é fixe. Eu até gosto disto. Eu gosto disto.
E na altura, quando eu voltei sem dinheiro nenhum, porque eu basicamente tinha gastado o dinheiro tudo na viagem, não é? Estourei tudo o que tinha. Portanto, eu precisava de ganhar dinheiro e eu decidi que não queria voltar ao mundo corporativo porque eu achava que se voltasse já não conseguia sair de lá. Deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu voltas sem dinheiro nenhum e voltas para onde? Eu voltei para a casa da minha mãe. Pronto, porque esse é um ponto importante. É uma coisa importante. Exatamente. Sim, ou seja, eu tal como temos vindo a falar aqui, ou seja, todas as minhas decisões, eu costumo dizer, eu gosto de decidir com o coração, mas com o pé no chão. Ou seja, todas as minhas decisões, eu tenho sempre, antes de as tomar, tenho muito presente na minha cabeça todos os cenários. E porque isso eu acho que é o que me garante que estou confortável a tomar aquela decisão e que estou preparada para o que puder vir. E antes de viajar, obviamente que eu olhar o que é que poderia acontecer de mal e de bom, pronto, mas preparar-nos sobretudo para os piores cenários. E eu simplesmente, ou seja, eu quando decidi viajar não foi só viajar, decidi mudar mesmo completamente de vida. Ou seja, eu morava em Lisboa, tinha a minha casa, tinha o meu carro, não é? Tinha o meu trabalho e eu mandei tudo ao ar. Então, basicamente, despedi-me, entreguei a casa, vivia numa casa arrendada na altura e vendi o carro. Fizeste dinheiro? Foi o dinheiro do carro que me pagou a viagem. E fui com uma mochila às costas e vendi o máximo de móveis possíveis que eu tinha e tudo o que me sobrou, digamos assim, das coisas de casa e roupa e não sei o quê, eu levei para o Alentejo, para a casa da minha mãe, coitada, ficou com as minhas tralhas todas. E deixei lá e segui viagem, fui à minha vida. Pronto, quando eu voltei não para a vida que eu tinha antes. Eu voltei para uma vida do zero, ou seja, já não tinha casa, já não tinha carro, já não tinha emprego, não havia nada disso. Portanto, era uma folha em branco. E na altura fui para a casa da minha mãe no Alentejo e pronto, e tinha que tomar uma decisão. Se eu quisesse voltar a viver em Lisboa, eu teria que arranjar naquele momento um trabalho no mundo corporativo. Eu queria muito voltar a Lisboa, sempre quis. Só que eu não queria voltar ao mundo corporativo. Porque eu sentia que se voltasse eu já não ia conseguir sair e eu já tinha percebido que isso não era para mim. Então eu percebi que, então se queres tentar por ti, se queres tentar ter o teu próprio projeto e ganhar dinheiro com isso, vais ter que, pelo menos durante uns tempos, resignar-te a viver na casa da tua mãe outra vez. E assim foi. Pronto. Construir novamente do zero, não é? Sim. E por isso mesmo é que, na altura, eu depois acabei por começar a trabalhar como life coach, porque eu queria o tal projeto de criar um espaço, só que isso era uma coisa que necessitava de imenso investimento inicial, ou seja, que eu não tinha naquele momento. Confirmo que necessita. Não é? Portanto, eu precisava primeiro de ganhar dinheiro e como não quis arranjar um trabalho dito tradicional, então o que é que neste momento eu posso fazer para começar a ganhar dinheiro mais rapidamente sem precisar de investimento? E pronto, e na altura pensei, então se eu fui tirar a certificação em coaching, vamos tirar partido disto. Vou pôr a render este investimento que eu fiz na certificação. Exatamente. E foi por aí, foi por isso que acabei por começar por aí. Então uma pergunta que eu acho interessante, quer dizer, olha eu a achar as minhas perguntas interessantes, estás a ver? Que é, todo o background que tu tinhas, de marketing, de produção, do design, tudo isto tu pões ao serviço na criação do teu novo negócio. Sim. Portanto, nada foi em vão. Nada foi em vão. Este é um ponto que eu gosto sempre de destacar aqui, é porque eu tenho esta crença desde miúda, porque eu ouvi isto muitas vezes, a minha tia, que foi uma das pessoas que me criou, dizia-me muitas vezes que vocês podem ter, a mim e aos meus primos e ao meu irmão, toda a cangalhada que havia lá em casa, que nós éramos muitos, vocês podem ter as experiências profissionais que vocês quiserem,
façam o que vocês quiserem, diferentes coisas ao longo da vida, e tudo isso vai ser riquíssimo para o vosso futuro, nada disso vai ser em vão. A maioria das pessoas não cresce com isto, e eu tive uma sorte imensa de ouvir isto frequentemente. E faz muita diferença para quem quer empreender, não é? Esta ideia de, eu hoje estou aqui, amanhã não sei onde é que estou, mas eu sei que hoje o que eu estou a fazer vai-me servir para amanhã. Sim, eu costumo dizer que tu nunca começas do zero, não é? Às vezes é tipo, ou seja, vou mudar de carreira, vou ter que começar tudo do zero. Não vais começar nada do zero, porque todas as experiências que tu já tens, já adquiriste até aqui, elas vão ser válidas. E sobretudo, se estiveres a empreender, ainda mais. Porque vais precisar de imensas competências diferentes, não é? Para tudo aquilo que precisas de fazer se estiveres a empreender sozinha numa primeira fase. Então nunca é do zero, e no meu caso, sim, claramente, e ainda hoje eu sinto essa vantagem. O meu background facilita muito a vida enquanto empreendedora, sem dúvida. Estamos juntas nisso. Olha, eu acho que tu não fazes ideia, porque talvez tu não conheças o meu percurso, mas nós temos muitas coisas em comum. Ponto 1. Eu também já trabalhei numa instituição de ensino superior num gabinete de imagem e comunicação. Eu também já trabalhei em contexto de agência. Eu também já trabalhei na marketing digital. Eu também já trabalho como coach. E, portanto, temos muitas coisas que cruzam. E, curiosamente, tenho um espaço. Não é que tivesse sido o sonho de toda a minha vida. Foi muito mais até de uma oportunidade, de uma necessidade que eu tive e da criação da visão de uma oportunidade no mercado, criei um espaço que tu há bocadinho descrevias, não é? O centro, no fundo, é um cowork terapêutico, onde trabalham atualmente mais de 200 profissionais na área de desenvolvimento humano, e, portanto, tem essa missão de poder ajudar pessoas que em alguma fase de vida, todos nós atravessamos, podem beneficiar de algum auxílio e encurtar um bocadinho o período de sofrimento, não é? Sim. Para se desenvolverem. Olha, tu fazes este primeiro curso no empreendedorismo como life coach, mas depois acontece aqui qualquer coisa e tu viras para o outro lado. Fala-me sobre isso. Sim, ou seja, o que eu senti, lá está, não estava aquilo que eu estava a fazer, não é que eu não gostasse, mas continuava a faltar qualquer coisa, eu sentia que não havia ali um alinhamento, então não estava muito feliz logo no início. Depois, entretanto, voltei um bocadinho a refletir, a perceber, ok, porque é que se calhar não estou tão feliz com isto. Depois, entretanto, tentei afunilar e trabalhar mais coaching em termos de carreira, ou seja, eu acho que eu já tinha dentro de mim, claro, obviamente, eu já sabia que eu tinha que trabalhar mais negócios, ou seja, porque isso era importante para mim. Só que eu estava a fugir, porque quando eu me despedi, eu queria mesmo uma mudança de vida, e eu acho que eu fiquei quase a odiar aquilo que tinha feito. Então estava naquela fuga. Então parece que toda a experiência que eu tinha para trás era quase como, não quero mais disto, não quero saber mais nada, nunca mais me isto fez mal e eu agora não vou brincar mais com isto. Exatamente. Porque estou chateada e estou a fazer birra. Exato, e pronto, que lá está, acho que se calhar foi um processo necessário, não é? Um bocadinho essa fuga, mas que foi uma fuga um bocado parva, não é? Hoje percebo isso, porque eu estava a querer mandar para o lixo uma parte de mim que era importante e uma coisa que eu realmente gostava imenso, porque na altura não foi o que eu estava a fazer que o problema, foi tudo o resto. Então, e as coisas parece que não estavam um bocadinho a funcionar. Depois eu decidi afunilar mais para esta questão da carreira, porque acho que já me estava a aproximar daí, porque realmente eu percebi, ok, eu gosto mais de trabalhar quando as pessoas querem já criar os seus projetos, e as pessoas, mesmo do life coaching, que me apareceram, todas as pessoas ou tinham já um projeto ou queriam criar. Ou seja, eu já estava a atrair estas pessoas. Pronto. Só que depois, isto foi em 2019, final de 2019, eu fui fazer mais um curso de programação neurolinguística.
E aqui eu fui fazer este curso, aqui não por nenhuma questão de validação, mas eu acho que foi mesmo para mim. Eu acho que foi que eu estava a sentir eu não estou bem satisfeita, ok, eu preciso ir fazer qualquer coisa que eu gosto, tirar um curso. É isso, vou buscar prazer. Exato. Que também é uma característica das multipotenciais, tirarem prazer da formação, não é? De irem procurar conhecer mais, seja ela oficial ou não é? Porque podemos ter formação não oficial. Pronto, e eu fui fazer o curso de Programação Neurolinguística e aquilo mudou um bocado a minha vida. E eu fiz em formato intensivo. E quando terminei, eu senti que... Quando eu tirei a certificação em coaching, isto também me aconteceu. Ou seja, aquilo mexe tanto contigo... Transformador, não é? É tão transformador que tu ficas tipo... E agora? Isto meteu em causa tudo o que... Ou seja, é tão transformador, mas que depois no fim deixa-te um bocado perdida, que é... Parece que precisas ali de um tempo para integrar e para perceber, ok, está bem, depois disto tudo, para onde é que eu vou? O que é que eu vou fazer? E nesse momento eu senti que precisava mesmo parar para perceber o que é que eu queria. E o que eu pensei foi, mas eu continuava a ter a questão do eu quero voltar para Lisboa, e isso acabou por ser uma prioridade minha, porque eu entretanto já estava há um ano a viver no Alentejo e não estava feliz lá, porque achava que estava a perder imensas coisas, estava completamente isolada e sozinha. E então isso começou a ser uma prioridade na minha vida, o voltar para Lisboa. Então eu pensei, ok, se calhar o melhor, como eu estou um bocadinho a sentir-me perdida, eu vou voltar ao mundo corporativo temporariamente, para estabilizar a minha situação financeira, ter tempo para pensar nas minhas coisas e conseguir voltar para Lisboa. E na altura estava tipo à procura de oportunidades que fossem tipo licenças de maternidade, coisas assim, porque eu não queria temporário, nada que não fosse a longo prazo. Eu queria mesmo garantir que era uma coisa temporária. E pronto, o universo é incrível. Passado pouco tempo de eu pensar isto, eu recebi um telefonema da minha antiga empresa a perguntar se eu queria voltar. Ou seja, já tinha sido sondada várias vezes para voltar para lá antes, mas sempre nunca liguei nenhuma e sempre disse que não. Mas daquela vez estava numa fase diferente e disse, ok, está bem. Mas já com este mindset, ok, mas temporário. Pronto, e acabou um bocadinho por acontecer isso, ali, com algumas voltas e reviravoltas pelo meio, mas acabei por voltar. Então tive 8 meses, acho que foi 8, 9 meses, o ano passado, na altura já de confinamento, portanto tive sempre em teletrabalho, acabei por não voltar para Lisboa. Conclusão, Alentejo. Mas nada é por acaso, e foi espetacular porque eu fiz uma almofada financeira fantástica, porque eu estava a ganhar dinheiro e não estava a gastar nada. Só que entretanto, porque eu entretanto comecei outro projeto, comecei a trabalhar a fazer websites, que na altura tinha começado a fazer também para ganhar dinheiro, só que isso começou a correr bem e comecei a ter imenso trabalho, e depois comecei a conciliar tudo e foi tipo um ano louco em que só trabalhei, ou seja, dava a volta outra vez ao padrão na minha vida ser só trabalho. Pronto, e no final do ano passado percebi exatamente, ou tive a certeza que o mundo corporativo não era para mim. Eu acho que eu precisava tipo mesmo fechar esse capítulo e percebi que não era para mim, e percebi também que, ok, isto não é para mim, mas eu preciso trazer os negócios e o marketing para a minha vida. E precisei aqui um bocadinho de assumir isto, porque o voltar ao mundo corporativo e voltar a trabalhar com marketing digital, e que não foi só digital, eu tinha ali uma dupla função, não é? Fazer um bocadinho de gestão de produto e marketing digital. E então, lá está, eu também fui perceber novamente o que é que naquele mundo realmente me entusiasmava e o que é que eu gostava dali. E eu acho que isso foi muito importante para chegar a esta coisa de não, eu preciso destas componentes na minha vida e quero trazer isto para o meu negócio.
mas também ter a certeza que não, o mundo corporativo não funciona para mim, eu quero mesmo empreender, esse é o futuro que eu quero, agora em que moldes? Então deixa-me fazer-te a pergunta que se impõe, que é, mas afinal o que é que tu fazes agora? Explica lá às pessoas. Exato. Tu acordas e depois, o que é que tu fazes? Então, basicamente o trabalho que eu estou a fazer agora, assim, maioritariamente, depois, assim, eu vou criando várias coisas e vando aqui multipotencialidade a falar, não é? Exato. Mas, basicamente, o meu trabalho é ajudar multipotenciais a construírem um negócio, basicamente a estruturarem o seu negócio, a dar aqui as bases. Sendo que, começando por esta componente inicial, que é muito um trabalho de autoconhecimento e de exploração, ok, o que é que eu gosto, quais são os meus talentos, quais são os meus valores, quais são as minhas paixões, o meu propósito, etc. O que é que eu quero, o estilo de vida que eu quero para mim enquanto empreendedor, e como é que, juntando isso tudo, que tipo de negócio, que ideia de negócio é que pode sair daqui, ou seja, como é que se pode juntar as peças todas, porque o que eu tenho sentido, e eu própria vivi isso, que é, gostando de tanta coisa, como é que se junta as peças todas do puzzle, não é? Neuza, e tu acreditas que é preciso juntar mesmo as peças todas, ou às vezes só juntar algumas é suficiente? Não tens que juntar todas, eu acho que esse é o trabalho inicial, que é, tu tens que perceber que peças é que tu queres colocar no teu trabalho. Porque às vezes nós achamos que, e às vezes fazem-me esta pergunta, mas eu tenho que transformar todas as minhas paixões em negócio? Não. Imagina, uma das minhas maiores paixões é fazer caminhadas na natureza. E nunca me passou pela cabeça transformar isso num negócio. Eu podia, se eu quisesse, podia ser guia de caminhadas ou sei lá, essas coisas. Não quer dizer que um dia não possa fazer no meu negócio atividades na natureza ou o que seja, mas tipo, tornar isso uma peça fundamental. Não tens que tornar todas as paixões no negócio, não é? Podes viver as tuas paixões sem ser no negócio. Exatamente, ou seja, porque eu acredito que cada uma das nossas paixões tem um papel na nossa vida e muitas das vezes o papel delas não é fazer parte do nosso trabalho, é alimentar-nos outras áreas da nossa vida e outras coisas. Para mim, as caminhadas na natureza é fundamental exatamente para desligar do trabalho, para conectar comigo, para... portanto, estar a juntar isso a trabalho era basicamente estar a queimar uma paixão. Olha, mas voltando aqui ao que é que tu fazes agora, de forma prática, como é que a coisa acontece? As pessoas entram em contacto contigo... Primeiro, entram em contacto contigo como? Como é que chegam até ti? Olha, então, parte do meu trabalho há uma grande parte de divulgação, ou seja, tenho redes sociais que basicamente só tenho uma conta de Instagram. Portanto, tens de produzir conteúdo para a tua conta de Instagram. Tenho de produzir conteúdo, sim. Tenho também o podcast e tenho uma newsletter que eu às vezes envio e-mails às pessoas, assim, às vezes, pronto. Como boa multipotencial, a minha consistência também não é o meu forte. Portanto, há essa parte de trabalho que dedicas à parte de comunicação, não é? Portanto, produção de conteúdos para as redes sociais, fazer o trabalho no podcast, não é? Entrevistar pessoas e escreveres a newsletter de vez em quando, enviar e-mails às pessoas. E além da parte de comunicação, o que é que fazes mais? Pronto, e depois tenho as sessões propriamente ditas, ou seja, as pessoas que quiserem trabalhar comigo, depois tenho sessões que eu faço atualmente, são sessões 1 para 1, em que ajudo as pessoas no seu processo, em que basicamente o meu trabalho é muito, ou seja, é um coaching / mentoria, ou seja, eu trabalho muito a pessoa em si, não é? Ou seja, a pessoa é que tem que chegar às suas conclusões. O autoconhecimento, não é? Exatamente. Mas na parte de estrutura de negócio, ou seja, eu ajudo a pessoa a ter a estrutura, ok? O que é que é importante tu pensares, o que é importante tu refletires. E acho que, porque às vezes eu acho que isso é um bocado mais difícil, às vezes as pessoas acham que querem ir por determinado caminho, mas depois não estão a pensar bem que aquilo não está alinhado com quem elas são.
Ainda ontem acontecia-me estar a falar com uma pessoa e ela dizia: eu agora quero me dedicar mais aos produtos digitais porque eu estou muito cansada das redes sociais. Eu depois disse: ok, o produto digital é uma coisa boa porque tu tens trabalho de criação uma vez e depois ele fica a render, não é? Não tens trabalho extra por cada venda. Mas se tu não divulgares, tu não vendes. Não acho que é por teres num site um produto digital disponível que ele se vai vender sozinho. Ele vai se vender quanto mais a divulgação tu fizeres. Se o teu objetivo é exatamente estares numa onda de divulgar menos e de perder menos tempo com comunicação, então se calhar não é a melhor estratégia. Portanto, tu dás orientação também aí, não é? Ou seja, e o que eu faço é tentar um bocadinho ajudar as pessoas a perceber isto, quais também são os sistemas que funcionam melhor para si, quais são as estruturas, quer os serviços e produtos que criam, de forma a que esteja sempre alinhado também com as suas características e com a forma como cada pessoa quer gerir o seu negócio e quais são os seus talentos, não é? Bem. Então diz-me uma coisa, isso é o que tu fazes, não é? Como tu ocupas o teu tempo, no fundo, e em termos de contexto, tu neste momento trabalhas online ou trabalhas também presencialmente? Online. Só online? Online. Ok. E então, tens 7 dias na semana, de segunda a domingo, tu trabalhas todos os dias, trabalhas só a alguns, como é que tu geres, organizas aí o teu dia-a-dia? Não, olha, eu neste momento não tenho organização nenhuma, até porque estou assim numa fase também desafiante, mas não tenho. Ou seja, normalmente não trabalho ao fim de semana, normalmente, mas pode acontecer. E o meu tempo é muito gerido no flow. Ou seja, o que eu tento fazer é... Eu não tenho horários fixos. Normalmente, de manhã é raro trabalhar, depende, mas trabalho melhor a parte da tarde. E depende do que for, obviamente, se tiver marcações ou isso... Tens um número máximo de sessões que fazes por dia? Ou um número mínimo de sessões que fazes por dia, ou não? Não tenho. Normalmente, as minhas sessões, o que eu faço normalmente são sessões de 3 horas, portanto... Pronto, faço uma, não é? Ou seja... Pois, sim, sessões de 3 horas não dá para encaixar muitas por dia, sim. Imagino eu. Obviamente, é assim, pode acontecer às vezes... Se for um dia em que tenha que ser mesmo que ser, posso fazer uma de manhã, uma à tarde, mas mesmo assim é puxado, porque 3 horas consome energia, é claro. Muito tempo. Claro. Eu perguntava-te esta questão do número máximo de sessões, precisamente porque eu tive que impor essa regra a mim mesma, porque no princípio, quando eu comecei a trabalhar mais na área de coaching, eu queria muito trabalhar nesta área, não é? Como qualquer multipotencial no princípio de uma brincadeira, quer muito brincar aquilo, não é? E então quis ter o maior número de sessões possíveis, quis ter o maior número de clientes possíveis e cheguei a um momento em que estava completamente drenada, em que não conseguia, primeiro em termos de performance, a minha performance baixou, obviamente, porque tu não estás no teu melhor, não consegues, não é? A nossa energia é finita e portanto tive que começar a conhecer-me neste novo contexto de coaching, não é? Com o que é que funcionava para mim, o que é que não funcionava para mim e começar a perceber, a definir também algumas regras para mim em termos de número de sessões especificamente, porque percebi que se eu fizesse 6, 7, 8 sessões por dia era uma loucura e não dava, era trabalhando com pessoas então é muito difícil, porque inevitavelmente trabalhas com emoções das pessoas, dos clientes e as tuas também, não é? Portanto, é inevitável. Ok. Sim, eu lembro-me quando, logo no início, quando estava a fazer life coaching, às vezes tinha uma tarde inteira, as sessões todas seguidinhas, umas com as outras, com o tempo super contado e loucura. É loucura, é completa loucura. Para mim não dá, e eu acho que o que eu agora também estou a perceber muito isto é respeitar muito a minha energia e perceber isso, ou seja, também perceber como é que funciona e o que é que funciona melhor para mim ou não. E eu sou uma pessoa que, assim, eu saio muito esgotada, consome muito da minha energia. Compreendo. Olha,
Gostava que fôssemos agora para um momento especial deste podcast chamado Momento Ikigai. Conhece esta palavra, não é? Eu sei que tu conheces esta palavra. Olha, para quem não conhece, vou explicar rapidamente. Ikigai é um conceito japonês que pode ser traduzido por razão de ser ou razão de viver. E, no fundo, os japoneses acreditam que todas as pessoas têm um Ikigai. Algumas conseguem descobrir qual é e viver segundo ele, outras, infelizmente, nunca chegam a descobri-lo. Mas é aquilo, na verdade não é bem a mesma coisa, mas acho que podemos comparar com aquilo que chamamos no Ocidente de propósito de vida. Não é exatamente a mesma coisa. Os japoneses acreditam que vivermos o nosso Ikigai promove uma maior satisfação, felicidade e significado à vida. E aquilo que eu queria propor-te era descobrirmos se tu estás ou não a viver o teu Ikigai. Parece-te bem? Ok, parece. É claro que isto vai ser um exercício muito rápido, com perguntas muito rápidas, e, portanto, não vamos ter assim conclusões extraordinárias, mas já temos pistas. Então, são 4 perguntas, no fundo, e a primeira pergunta é: és apaixonada pelo que fazes atualmente? Sim. Sim. Ok. O que é que tu mais amas neste teu trabalho atual? Olha, o que eu gosto mesmo é da parte das sessões, ou seja, da parte do passar conhecimento às pessoas e de as ajudar a chegar aos seus próprios insights. Pronto. E depois, obviamente, isso no trabalho em si, depois, obviamente, o ver as pessoas chegarem a resultados e que eu as ajudei a alcançar, isso é espetacular. E sim, ainda semana passada recebo um telefonema que o número eu nem conhecia quando atendi, nem sabia quem, e entretanto era uma cliente que tinha trabalhado comigo, só para me dizer que tinham ganho um projeto daquelas para o trabalho que eram 2 pessoas e para o trabalho que elas estavam a desenvolver, e então ela ligou-me só para partilhar a felicidade dela e a dizer como é que em tão pouco tempo chegaram a um resultado, e é uma coisa tão importante que elas queriam muito. E pronto, e basicamente ela estava a dizer: és a primeira pessoa que eu estou a ligar porque tu foste super importante para nós chegarmos aqui. E depois perceber isso, sei lá, é espetacular. Ou seja, perceber que os resultados da pessoa, que a pessoa chega mesmo lá. Eu acho que essa satisfação, o ver isso, é espetacular, dá-te uma sensação de fogo. Boa. Então, a primeira pergunta, são 4, não é? Está check, confirma-se. Ok. Segunda, consideras que és boa naquilo que fazes? Sim. Boa. E que talentos e competências é que tu achas que tens e que pões ao serviço neste teu trabalho atualmente? Olha, eu sou muito boa, eu acho que sou muito boa a juntar peças do puzzle e a ver coisas que as outras pessoas não veem e a juntar pontos que as outras pessoas não conseguem juntar tão facilmente. E acho que isso é super importante. Tenho muito visão de helicóptero, não é? Esta questão de vou acima e teres uma visão de parte de cima, não é? Uma visão estratégica e capacidade de estruturar as coisas e de simplificar e de colocar as coisas nos pontos certos, nos sítios certos. E acho que tenho uma grande capacidade de comunicar as mensagens que as pessoas precisam de ouvir. Uau! Então, segunda pergunta, check também, ok? Já tens 2 pontos em 4. Terceira pergunta, acreditas que contribuis para um mundo melhor com o trabalho que fazes? Sim, acho que ajuda as pessoas a sentirem-se melhor com elas mesmas, a serem mais felizes, e eu acredito que pessoas mais felizes têm um impacto mais positivo no mundo, portanto. Perfeito, cheque novamente. Então vamos à quarta. Acreditas que este teu propósito e trabalho te pode trazer a prosperidade financeira que desejas? Sim. Boa! Então, conclusão, estás a viver realmente o teu Ikigai. Não, contrariamente aos japoneses, eu acho que temos vários Ikigais, não temos só um.
E porquê? Porque nós somos dinâmicos, não é? Nós mudamos e, portanto, não sei se temos um único Ikigai ao longo da vida. Segundo estas perguntas, estás então a viver aqui os 4 pontos importantes do Ikigai. Olha, Neuza, adorei conversar contigo. Estamos a chegar aqui ao fim da nossa conversa. Foi muito bom poder conhecer melhor a tua história, ouvir um pouquinho da tua experiência na primeira pessoa, de como é que foi fazer estas várias transições, como é que sentiste tudo isto em ti. Quero agradecer-te e quero perguntar-te como é que foi para ti. Gostaste de conversar aqui comigo? Sim, claro que sim, eu gosto muito de conversar, portanto sou muito longa a contar histórias. Eu também, normalmente. Por isso é que eu nunca achei que ia ter episódios de podcast tipo de 10, 15 ou 20 minutos, era impossível para mim isso, portanto tive que estender aqui a coisa a séria para poder conversar bem com as pessoas. Olha, e onde é que as pessoas te podem encontrar ou saber mais informações sobre o teu trabalho? Partilha aí. Olha, eu acho que a maneira mais fácil é sempre pelo Instagram, em Neuza Cavalinhos. E a partir do meu Instagram, depois têm no link da bio, têm lá links para algumas páginas dos meus serviços no site, para o meu podcast, portanto acho que por aí é a forma mais fácil. Eu neste momento não tenho site propriamente dito, porque ainda não senti de ter, pronto. Está tudo certo. Olha, e há alguma coisa que tu queiras aproveitar para divulgar neste momento? Não, acho que se calhar aqui um pequeno disclaimer, que é, eu nesta fase estou a viver uma fase assim de transformação grande, que acho que já faz parte de mim, estar sempre nestes processos e, portanto, também o meu negócio vai provavelmente sofrer alterações, não é provavelmente, vai mesmo sofrer alterações, ainda não sei se são muito grandes não, portanto, provavelmente, se calhar quando este episódio for para o ar e as pessoas estiverem a ouvir, aquilo que eu faço poderá ser até um bocadinho diferente, porque acho que eu acho que os negócios, é isso que eu acredito, sobretudo sendo negócios pessoais, têm que acompanhar a nossa evolução, e se eu estou a evoluir, faz sentido que o meu negócio evolua comigo. E então, e também sendo multipotencial, há sempre esta necessidade de estar a criar coisas novas, serviços novos, trazer outras componentes e outras ferramentas para o meu negócio, porque entretanto tirei mais 1000 formações e há coisas que eu acho super giras e quero incluir. Portanto, isto é uma dinâmica um bocadinho constante para mim, que eu costumo dizer que a mudança é a minha consistência. Eu gosto disso, a mudança é a minha consistência. Olha, então vamos combinar o seguinte, se quando este podcast for para o ar tu já estiveres a fazer uma coisa ligeiramente diferente, eu ponho na descrição depois aquilo que tu me passares de diferenças no teu projeto, para que as pessoas, através da descrição, possam saber mais ou menos qual é o ponto na altura quando o podcast for para o ar. Parece-te bem? Vou também deixar o teu Instagram lá, para que as pessoas possam aceder mais diretamente. Está bem? Ok, parece-me bem, sim. Olha, muito obrigada. Obrigada, eu gostei muito e desejo imenso sucesso para este podcast. Obrigada.